Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um encontro Ciência e Negócio do ano de 2023, nosso primeiro semestre, né, promovido pelo curso de mestrado profissional em Administração, Gestão, Internacionalização e Logística. É um encontro que a gente busca conectar, né, o mercado e a academia, então a gente sempre convida aqui profissionais que possam conversar conosco sobre suas experiências acadêmicas de mercado e compartilhar, né, como é que isso, onde isso se cruza e como a gente pode aprender, né, tanto na prática quanto na teoria. Então, dessa vez, nós contamos com a presença do professor Rodrigo Bandeira de Mello, que é professor de Strategy International Business na Merrimack College, e com a Juliana Busalaf Nido, Brand and Portfolio Manager da Dell Technologies. O tema que a gente vai conversar hoje é construindo uma carreira internacional, desafios e conquistas. A gente agradece aí já de antemão o apoio do Empreenduca e do Sebrae e do apoio que a gente tem também, né, da FAPESC para a realização desse evento. Sejam todos bem-vindos presencialmente. Não? Hoje nós não conseguimos mostrar o público para vocês, porque a gente está com problema na nossa câmera, problemas técnicos, tá? Mas depois nós vamos abrir aí para a pergunta e interação do público aqui presente, que hoje está bem grande, pena que vocês online e não podem ver, né? Temos bastante gente aqui hoje. Então vamos começar esse bate-papo, né? A ideia é que vocês contem um pouco para nós da história de vocês. Eu nem vou falar o currículo, porque a construção da carreira, vocês vão falar um pouco sobre isso, sobre como isso começou, né? Vamos começar, de repente, com a Juliana, que é uma carreira profissional de mercado, né? Mas que também tem o seu pezinho em desenvolvimento em cursos acadêmicos. Então, Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, obrigada, bom dia. Muito bom estar aqui hoje, assim, ao vivo. A última vez que eu vi, a gente ainda estava na pandemia, então não tinha esse calor humano, esse contato que é importante também. Agradeço o convite, agradeço a presença de vocês, espero contribuir um pouquinho com o que vocês têm de curiosidades, expectativas, dúvidas, e me coloco à disposição mais para ouvi-los e responder perguntas do que propriamente falar da minha carreira ou de mim, mas preciso dar pelo menos um overview de quem é a Juliana para que vocês entendam o meu histórico e assim possam tentar fazer um match com o que vocês estão procurando ou tenham curiosidade. Vocês viram que o meu último sobrenome é Liga, eu vou falar com as mãos porque eu não consigo. Não adianta eu ter que ficar assim, mas não funciona. Bom, como a Tati disse, eu tenho uma longa experiência na área de tecnologia. Né? 5 anos agora. Assim eu me entrego, né? Deletar no sentido português mesmo, então eu me entrego. E nesses 25 anos eu passei por poucas, mas grandes empresas que me deram a oportunidade de ter uma carreira internacional, inclusive ser expatriada por algum tempo para os Estados Unidos. Então, o que eu posso dizer para vocês? Assim, antes eu vou falar da Juliana, então eu comecei muito cedo, já tinha em mente, quando eu fui fazer comércio exterior, eu sou formada, tenho Master pela FIU, Florida International University, tenho mestrado, né, por lá. E desde cedo eu já comecei, eu tinha cultura em fazer International Business. Comércio exterior era... Tanto que eu saí, larguei a faculdade de Direito Estadual, UEL, de Londrina, sou paranaense, sou VIP, vindo do interior do Paraná. Então, larguei Direito, fui para São Paulo e só tinha Mackenzie naquela época e Federal de Curitiba, se eu não me engano, os cursos. Fui e apliquei por uma bolsa. Era uma faculdade particular, não tinha condições de arcar, né? Fiquei por uma bolsa e aí começou minha carreira lá. E logo que eu entrei na faculdade, eu entrei na HP como estagiária. E depois de 6 meses fui efetivada. E depois de 1 ano e meio, eu já fui transferida para os Estados Unidos. Então, com 21 anos eu fui transferida para os Estados Unidos. Bem cedo. Mas como isso acontece? Isso é sorte. Não é só sorte, entendeu? Você precisa estar no lugar certo na hora certa. Mas eu, com 14 anos, eu já era fluente em espanhol e inglês,
porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Espanhol nem era uma língua ainda divulgada. Não se tinha Mercosul. Então, eu estudava basicamente com médicos e engenheiros que precisavam, de alguma maneira, falar espanhol por alguma razão profissional. E foi uma experiência, assim, sine qua non, não tem como a gente explicar. E quando a gente fala de carreira internacional, estava até pensando nisso, o que a gente vai falar? Porque a gente sempre fala das mesmas coisas, dos desafios, do preparo, do planejamento. A primeira coisa para quem quer ter uma carreira internacional, como qualquer outra coisa na vida, é planejar. Tem que saber o que você quer, para onde você quer ir, para aí você encontrar o como. Então, tem que descobrir o que, para depois descobrir o como. Então, o planejamento é essencial, mas outras coisas que eu gostaria também de abordar com vocês, que não é que foge, mas geralmente a gente coloca em segundo plano, é o nosso preparo pessoal para essa carreira internacional. Porque o resto a gente ouve bastante na vida acadêmica, ouve bastante nos meios de comunicação, nos canais que a gente segue. Mas mais importante do que a gente se preparar, então, é que é mais importante, viu? Se preparar em termos de hard skills, de você falar um idioma, de você procurar empresas que vão te dar a possibilidade de uma carreira internacional, de você procurar lugares, o seu networking, eu vou falar bastante de networking também, é a gente saber como é que a gente se prepara psicologicamente, emocionalmente para isso. Porque isso pode ser um divisor de águas. Você pode ter todos os hard skills e todo mundo vai com um sonho maravilhoso de ter uma carreira internacional. E a gente pouco se fala dos desafios pessoais que vêm com esse desafio profissional. Eu acho isso muito importante. E só para terminar, porque eu gosto de falar também, cara. Então, assim, fui para os Estados Unidos, fiquei 7 anos nos Estados Unidos. Trabalhei em várias áreas de negócios da HP na época. A HP era um conglomerado de unidades de negócios. Eu comecei na área de teste de medição. Eu não sei se alguém sabe o que é isso. Osciloscópio, instrumentos de medição de energia, de telecomunicações. Então, trabalhei nessa área. Quando fui para os Estados Unidos, trabalhei na área de análises químicas e biológicas. Então, são equipamentos que fazem análise de vários componentes biológicos e químicos. Na Olimpíada, por exemplo, é onde se testa o sangue para ver o que tem de componente químico ali, água, para ver se a água é potável, então esse tipo. Passei também pela área de life science, que aí fui trabalhar com as indústrias farmacêuticas, as 10 maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Aí eu fugi um pouquinho da área de comércio exterior, fui fazer biologia molecular, porque eu só conversava com PhD, né? Eu precisava entender o que eles estavam falando, porque eram praticamente deuses na minha frente, falando de high-tech, e fui fazer biologia molecular na Universidade de Dallas. Eu fui expatriada para Miami, que era a base da América Latina, em 2001. Eu vou e volto, tá? É o mercado onde eu estou inserida. Então, assim, 2001 fui para lá, como atentado. O negócio de telecomunicações também foi ladeira abaixo, foi a primeira grande crise, não sei se vocês se lembram, da área de telecom. Mudei de área para essa área de análises químicas e biológicas. Eu fiquei 3 anos em Miami até eu fazer meu mestrado. Depois fui para Dallas, tá? Onde eu trabalhei nessa área de life science. Depois que eu consegui meu green card, eu consegui um clearance, que se chama clearance, é uma autorização que você tem para trabalhar em negócios do governo. Fui trabalhar para a área de segurança nacional, do Homeland Security dos Estados Unidos. Então, trabalhava em projetos confidenciais. Então, trabalhei 3 anos sem saber para quem que a gente estava vendendo, só sabia o que e para quê, mas não sabia nada mais, tudo absolutamente confidencial. Voltei para o Brasil por questões pessoais, então acho que é legal também trazer, tive meu filho lá, voltamos para o Brasil, também voltei para a HP. Na HP, dirigi a unidade de negócios de workstations, que são computadores usados por engenheiros, arquitetos, designers, são parrudos, são máquinas parrudas. Depois da HP, fui empreender, fui consultora, me propus a tirar esse período sabático, que não foi sabático,
durante 5 anos, enquanto minha filha estava na pré-escola. Minha segunda filha nasceu, meu segundo filho, que é uma menina, nasceu no Brasil. E quando ela foi para a escola regular, esse era o meu plano de carreira, eu voltei para o mercado de trabalho e estou na Dell. Estou na concorrente da HP. Há 2 anos eu sou responsável pela área de notebooks. Então, estou vendo aqui já. Alguns, feliz. Então, eu cuido das marcas de consumo e das marcas de pequenas e médias empresas. Tá? E é isso, estou aqui para dividir um pouco dessa história maluca de quem estudou comércio exterior, biologia molecular, moda. E quando eu empreendi foi na moda, por isso que eu estudei moda, tá, gente? Eu não sou tão maluca assim. E fico à vontade de contribuir com a minha experiência, conhecimento e aprender também. Isso sempre é uma troca mútua. Por isso que eu acho que a interação é muito válida. Obrigada, Juliana. Agora vamos ouvir o Rodrigo e depois a gente começa a conversar um pouco mais sobre esse experiência. Você vai ver depois me cortando. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. Satisfação sempre retornar aqui ao Univale, né, onde começou na minha carreira. Né? Então, vou contar um pouco como que eu parei aqui nesse momento. Então, eu vim fazer o doutorado, mestrado e doutorado aqui em Santa Catarina, né, final da década de 90. E entrei na Univale como professor para dar uma aula, para cobrir alguém. Era uma disciplina de matemática financeira. Eu, como sou engenheiro civil, acho que era o candidato mais usual, porque ninguém queria lecionar. Depois me colocaram para lecionar estatística também, à sexta-feira à noite. Engenheiro manja de matemática, é isso, né? Exatamente. Então, nesse período, eu sempre lecionei ao mesmo tempo que fui fazer meu doutorado. E isso culminou em 2002, quando eu defendi meu doutorado. Em 2003, a gente implantou o programa, né? O mestrado, o primeiro curso. Mas, durante o meu doutorado, acho que é importante falar, né? Assim, a minha indústria, vamos chamar assim, que é o ensino superior, né? Ela tem suas particularidades, né? É muito mais linear, não tem todas as mudanças, né? E talvez, de certa forma, pelo menos no exterior, muito mais previsível, né? Mas, estando no Brasil, como que eu enxergo essa carreira internacional? Então, colocando no contexto, quando eu fiz o meu estágio doutoral no exterior, né? Doutorado sanduíche, chamado, em 2000, na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Né? Então, eu sempre quis estudar fora, sempre tive essa curiosidade, né? E aí eu fui para Filadélfia. Eu tinha terminado a high school nos Estados Unidos, então já tinha um ano feito, mas cheguei lá para estudar estratégia num centro muito interessante, um dos melhores dos Estados Unidos na época da minha área, e eu falo assim, nossa, como o Brasil está atrasado em relação ao que se faz de pesquisa, né? Então, para mim, foi um ponto assim que quebrou essa endogeneidade que a gente tem aqui. E aí abriu-se um mundo enorme. Eu falei, nossa, então quer dizer que é isso que estão falando agora? Eu medi isso, estava 14 anos atrás, né? Mas por questões de que naquela época eram professores os nossos orientandos eram professores que tinham feito doutorado fora e voltaram para o Brasil e queriam desenvolver a pós-graduação no Brasil, então a gente era muito fechado ainda. A lógica era desenvolver o mercado interno de pós-graduação, né? Então, eu acredito que seja isso, né? Obviamente, a tecnologia não auxiliava, né? Eu lembro, quando eu voltei da Wharton, eu mandei por navio 5 caixas de artigos impressos e estudos de caso, porque a gente não tinha essa facilidade. Hoje em dia, esse cenário está bem diferente, a gente está muito mais conectado lá fora, esse gap se reduziu bastante, né? Então, você tem professores aqui que têm uma inserção internacional muito maior, muito mais fácil de ir para congressos, etc., né? E você tem já brasileiros que têm uma carreira internacional lá fora, que voltam para cá e fazem esse intercâmbio, enfim. Hoje está um cenário muito diferente. Na época
aquilo mudou para mim. Eu falei, ok, vou voltar para o Brasil, aqui na Univale. Então, como professor, eu comecei a fazer minhas pesquisas mais alinhadas com o que estava sendo lá fora, porque eu vi o que estava sendo lá fora, né? Tanto que teve um artigo que eu escrevi para o Enampad em 2001, né? Um dos primeiros artigos que fazia se não fosse o primeiro, que fazia uma revisão de uma estratégia, de uma teoria de pesquisa estratégica, que é Resource Based. Né? Então, isso em 2001, né? Pouca gente falava nisso, enquanto que nos Estados Unidos já se falava há mais de 10 anos. Então, isso me trouxe essa informação e eu fui, então, desenvolver minhas pesquisas nesse sentido. Não só isso, como a metodologia do caso, né? Que eu fui treinado lá e voltei e implementei aqui na Univale, na pós-graduação, e depois na graduação, isso ainda está sendo colocado até hoje. Mas então abriu-se um mundo, né? Isso em 2000, terminei meu doutorado em 2002, trabalhei aqui na Univale no programa. Em 2005 nós criamos o doutorado, foi em 2005, né? 2007, né? Isso em 2006 eu fiz o meu primeiro sabático. Então eu passei um ano na França, né? E foi muito interessante porque aí eu tive conhecimento do modo francês de fazer pesquisa, da cultura francesa, de uma escola pública francesa, que é muito diferente das escolas particulares francesas, né? Privadas. E é muito interessante porque no nosso meio acadêmico você tem uma predominância muito maior do anglo-saxão, né? Dos Estados Unidos, como dizendo, é assim que as coisas têm que ser feitas. E quando eu estava na França, numa reunião lá de departamento, as pessoas falavam assim, poxa, nós temos que publicar mais artigos internacionais. Aí eu disse, mas eu já estou no internacional. Não, internacional é americano, Estados Unidos, inglês, né? Então, assim, a lógica de escrever inglês, isso, para mim, foi, assim, claro, preponderância, né? Da forma americana nem inglês, americana, de fazer pesquisa e que predomina no mundo. Então, e, obviamente, o estilo francês de escrever uma tese, né? De lecionar, a forma de tratar o aluno, completamente diferente dos Estados Unidos e é completamente diferente do que a gente tem aqui. São 3 universos distintos. Impressionante as diferenças culturais. Então, isso também me auxiliou a me incorporar mais essas habilidades e acho que me tornou um professor melhor, pelo menos mais consciente dessas diferenças, né? Do que se faz lá fora no mundo. Isso em 2006, né? Então, teve o doutorado aqui em 2007. Em 2009, eu mudei para São Paulo para trabalhar na Fundação Getúlio Vargas. E lá desenvolvi minhas pesquisas como professor de doutorado e tal. Em 2014, eu fiz o meu segundo sabático. Eu passei um ano em Massachusetts como professor pesquisador, né? Como visiting scholar do MIT no departamento de ciência política. Então, assim, de novo, foi um ambiente que, por isso que eu digo, quem está aqui fora e quer ter essa experiência, esses estágios no exterior, eles são fascinantes, porque você vai para o melhor centro que tem, você tem contatos com coisas que aqui ainda não se estuda, né? Então, para mim, de novo, eu desenvolvi muitas habilidades de método, tive aulas com o Prêmio Nobel, né, de Economia. Então, assim, você vai para um ambiente que você fala, nossa, a barra sobe cada vez mais, né? E isso me incentiva a ir para frente, né? E aí, quando eu estava lá, eu era casado, tinha um filho de 1 ano, a gente mudou para lá para fazer o sabático de 1 ano. E aí eu falei, olha, eu não vou mais voltar para o Brasil, sempre quis ter uma carreira internacional, agora é a hora, mesmo estando na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das escolas mais internacionalizadas do Brasil, mas eu não queria ficar sujeito às regras da CAPES, às regras locais, e apliquei, né? A gente pode conversar um pouco como é o processo de recrutamento e seleção, né? Dessa indústria, que é a indústria de higher ed, né? De ensino superior. Mas eu apliquei para 12
instituições. A seleção que eu fiz foi... existem cidades que eu não quero ir de jeito nenhum, e existem outras que poderiam ser legais. Coincidentemente, eu recebi uma proposta para trabalhar num college muito legal, na mesma... a meia hora de onde eu estava, no MIT. Né? Foi interessante porque eu precisei voltar e ficar um ano. O processo é muito longo de recrutamento, demora 7, 6 meses. E eu precisei voltar para o Brasil, né, para a GV, durante um ano, e depois voltei para o mesmo lugar. E aí foi interessante que o motorista que eu contratei, como eu tinha um filho, né, eu falei, olha, eu tenho 12 malas. Não, eu vou trazer uma caminhonete e tal. Aí colocamos as 12 malas, fomos para o aeroporto e voltamos para o Brasil. Um ano depois eu liguei para ele, eu falei, lembra das 12 malas? Estamos voltando. Traz a mesma caminhonete. E foi coincidência, poderia ter sido em outro lugar. Então, eu iniciei como professor, associate professor, lá no Merrimack College em 2016. Né? Então, já faz 7 anos. Né? Aí tem todo... Essa questão psicológica é muito importante, a gente pode conversar mais sobre isso. Né? Sim. Para mim, para quem não gosta de mudança, esquece, porque em 3 anos, 2016 para 2019, em 3 anos o que aconteceu foi, eu mudei de trabalho, mudei de país, entrei no processo de imigração durante o governo do Trump, né? Mudou completamente as coisas, me divorciei lá nos Estados Unidos, na frente do juiz, né? Então, assim, para quem gosta de mudança... Ninguém ensina quando a gente fala se divorciar, partilha de bens em inglês, né? Ninguém fala nada, né? Você tem que ir para frente. Eu só imaginava os filmes que eu tinha assistido do juiz. Aí, e pior que assim, eu e minha esposa, a gente entrou, ninguém sabia o que fazer, a gente sentou. Aí o bailiff, né, que é o guarda que fica assim. Mas, assim, tudo isso é muito... psicologicamente é muito pesado. Muito pesado. E a vida do imigrante não é fácil, né? E principalmente depende do lugar onde você vai estar. Existem estados, no caso dos Estados Unidos, que são muito difíceis você ser um imigrante, e existem lugares que são mais fáceis, então também isso é um critério de escolha. Mas você está sempre numa situação muito precária, né? Você não tem os mesmos direitos do americano, né? Mesmo você com a cidadania pode ser revogada. Né? Enfim, sempre será um imigrante. Sempre será um imigrante. Assim, aí isso você tem que ter um mindset para conseguir viver nessa situação. Né? As piadas são diferentes, o jeito de tratar com as pessoas são diferentes. Ele está falando, tá vendo algumas coisas na minha cabeça aqui. É tudo muito diferente. Você tem que ter uma cabeça muito aberta para entender que a sua posição é essa. Agora, dentro da universidade, as coisas são muito mais organizadas, né? Eu nunca senti nenhum preconceito assim explícito, né, pelo fato de ser imigrante, né, e não importa da forma como você parece, se você é louro dos olhos azuis, você está lá, você é latino do mesmo jeito, você é brasileiro, não importa, tudo dentro do mesmo papo. Se eu abrir a boca, tem um sotaque. Na verdade é hispano, né? Eles até revogaram isso agora há um mês atrás, porque não existia a palavra latino, era hispano, e nós não somos hispanos. E o brasileiro não tinha nem uma classificação pra gente lá. É latino. Então, assim, mesmo da ascendência, mesmo se a ascendência for europeia, que pode contar para ser não latino, mas como você veio do Brasil, as pessoas não enxergam muito essa diferença, né? E fala espanhol. Se você abre a boca com sotaque, o fato de você ter sotaque quando fala uma outra língua, para muitos dos nativos, é um sinônimo de falta de inteligência. Né? Você não consegue articular. Então, assim, essa barreira você tem que romper. Então, você tem que ser muito melhor do que os outros para poder convencer. Né? Da universidade é menos, mas no social, na sua vida, no dia a dia, onde você vai morar, na escola dos filhos e tal, tem lugares que tem mais diversidade, né, do que outros, mas com certeza isso é um fator muito importante para a sua felicidade, você conseguir ser produtivo no trabalho, né? Então, estou há 7 anos lá, feliz, assim, apesar de todas as mudanças. Aí depois veio a pandemia, então, assim, foi um período muito conturbado, né? Mas tudo deu certo, graças a Deus. Eu melhorei muito como professor,
né? O aluno é completamente diferente do que o nosso que a gente tem aqui. Também é uma geração, a geração vai mudando, né? Mas o americano ele gosta muito de feedback positivo, então mesmo que o trabalho que o aluno entrega esteja muito ruim, você de alguma maneira tem que dar um feedback positivo, encorajador, pega na mão e vamos juntos. Né? Eu aprendi muito isso aqui no professor da NET. Mas você vê, isso, de certa forma, tem uma vantagem, acho que o aluno fica mais motivado, ou seja, tem uma psicologia por trás disso, né? A questão é você saber dosar, né? Então, assim, a comunicação, né? Não pode ser tão agressivo, por exemplo. Eu nas reuniões, eu era tido como um cara que era o bruto, né? Porque ele falava alto, e as pessoas são muito mais polidas, né? Em termos de relacionamentos profissionais, pelo menos na universidade, não sei, no ambiente empresarial pode ser um pouco diferente, eu já soube. Mas no trato com o aluno, tem muito da prestação de serviço, né, do professor para o aluno. Então, os alunos reagem muito bem a esse incentivo positivo. Só que você tem que dosar para não pegar na mão demais, né? Então, varia muito da cultura do local, da universidade, né? Mas, em regra geral, é o feedback positivo que conta. Na França, é completamente o oposto. Numa escola pública, o aluno entrega um trabalho e fala assim, o que é isso? Vai resolver. Se eu fizer isso nos Estados Unidos, ele... Como? Né? Então, assim, e a gente aqui é um ambiente é um high context culture. Né? Então, a gente, se eu falo, olha, me entregue um trabalho amanhã sobre isso. Não, a pessoa já sabe mais ou menos o formato, né? O aluno já sabe o que tem que fazer. Então, o plano de aula, por exemplo, aqui no Brasil é muito simples, né? Porque as pessoas já sabem o que tem que fazer. Nos Estados Unidos, é low context culture, né? Você tem que dar passo a passo. Você vai me entregar um trabalho, você tem que fazer tantas páginas, margem tal, espaço de linhas, fonte. Você tem que fazer isso, tem que ter todo o detalhe, porque senão, não só por questão de fairness para todo mundo, mas porque você tem muita gente que não entende o que tem que fazer, né? É a diferença da receita, né? Então, você tem fazer uma receita, você tem lá, aqui no Brasil, você fala sal a gosto, né? Existe sal a gosto. Uma pitada, não, existe uma colher de chá de sal, um quarto, tudo isso, e eu sei porque tenho amigos próximos que não fazem uma receita se não tiver pânico. Quanto que eu vou colocar? Né? Então, essas diferenças, você tem que... Então, o meu plano de aula lá tem 15 páginas, porque você tem que colocar tudo, é um documento extremamente detalhado, né? Isso eu tive que aprender lá. O meu primeiro semestre foi horrível também, porque eu não entendi, ninguém tinha me ensinado isso, eu tive que aprender da marra, né? E aí, você com os colegas, vendo como é que você vai fazendo, vai aprimorando. Então, isso me ajudou a ser o melhor professor, um melhor pesquisador, porque eu tinha liberdade para fazer o que eu quisesse. Eu não precisava seguir as regras da CAPES aqui, de 3 anos, 2 anos, pontos aqui. Então, eu tinha muito mais liberdade para fazer o que eu gostava de assumir projetos com mais risco, né? Coisa que eu não conseguia fazer aqui. E estou lá, né? Do lado pessoal, minha esposa e meu filho moram lá, então isso é um ponto muito importante também, né? E me integrando à cultura americana, né? Mas todo dia às 5h30 da tarde eu ponho a minha esteira no chão e viro em direção ao Nordeste do Brasil e faço 5 segundos de arriego, né? Para não perder as origens. Eu preciso fazer só um comentário. Vai, pode falar. Como a diversidade é linda, né? Estava ouvindo ele falar em racional, linear, tudo direitinho. Eu assim, né? A minha curva de... A minha fala é assim e a fala da construção do raciocínio, toda cronológica. São perfis, né? São perfis. E isso impacta também como a gente percebe e circula dentro dessa cultura, né? Os impactos são maiores ou menores se a gente pega uma cultura que é mais desta forma, que a francesa é mais assim,
para quem é mais linear, o negócio fica mais difícil de conseguir se adaptar, né? E é isso que eu queria perguntar para vocês. Como vocês mesmos falaram, a parte comportamental, a parte que eu tenho que integrar essa cultura, que é uma mudança muito pessoal, né? Uma resiliência muito grande. Eu acredito também, morei fora um tempo, eu acredito que é o maior desafio que a gente tem, né? Independente do ambiente de trabalho que a gente está. E assim, o que vocês consideram que tenha sido um grande desafio, algo que vocês não esperavam que aconteceu e que vocês tiveram que conseguir, né, mais nessa área de aculturamento, né, vamos chamar assim, né, de conseguir se adaptar a esse ambiente, porque a construção da carreira, né, você nos falou, o profissional é mais um racional, né, mas quando a gente tem essa parte mais pessoal, que é a parte que a gente lida mais com o comportamento, com o desenvolvimento, com a integração da cultura, com estar aberto ao novo, ao diferente, né? Eu acredito que seja o mais desafiador para a gente. Eu senti esse desafio muito grande, né? Vocês deram aula, eu dei aula na Universidade Francesa particular, né? Então, assim, é um desafio bem grande o que os alunos esperam, que é muito diferente. Então, tem todo esse trabalho, né, de como a gente... E também de ser sempre uma estrangeira, né? A gente nunca é local. Então, a gente sempre é estrangeiro. E o tratamento é diferenciado, né? Na academia, como eu também não sentia dentro da universidade isso. Agora, fora na sociedade, sim. Né? Na empresa, na universidade que eu trabalhei lá, eu não senti isso. Muito pelo contrário, a diversidade era uma coisa que era legal, né? Que era bem vista. Diversidade de países, tinha muitos países. Agora, fora, não. Então, eu queria ver com vocês isso, porque eu acredito que a maioria que está aqui, que pretende ou estudar, ou fazer um sanduíche, ou construir essa carreira, às vezes a gente fica muito preocupado com essa parte profissional e a construção disso, mas eu acredito que o que pega mesmo é a parte comportamental que leva esses grandes impactos de em 3 anos a nossa vida dar um giro, né? Então, o que foi desafiador, assim, para vocês? Deixa eu só fazer uma pergunta. A maioria ou todos aqui pretendem seguir a carreira acadêmica? Sim? É só para... Aqui nós temos mestrado profissional e mestrado acadêmico. É só para entender. Doutorado. Legal. Tem um perfil bem eclético. Não, é só para saber para qual direção ir, né? Para conhecer um pouquinho mais da gente. Mas essa questão de cultura, primeiro, eu tenho que dizer que eu fui extremamente abençoada nas empresas multinacionais nas quais eu trabalhei, que inclusão é algo compulsório, não é algo que você espera, é algo compulsório dentro de todas as organizações. Para vocês terem uma ideia, hoje nós recebemos treinamentos, nós recebemos orientações, e você não pode perguntar de onde a pessoa é. Porque isso já implica que a pessoa não é um native speaker. Então, isso é um modo de julgamento. Então, a gente não pergunta. Não pergunta baseado no sotaque, não pergunta baseado em estereótipo físico. Não, você não pode abordar a pessoa nesse quesito, tá? Então, assim, contando um pouco da experiência, eu aprendi muito na universidade, quando eu fui fazer o meu mestrado. Muitíssimo. Então, assim, o que aconteceu? Quando a gente vai para lá, muito mais do choque do que a língua, isso é outra coisa também, você não precisa ser perfeito, você precisa ser compreensível em termos de língua e em termos culturais. Isso é outra coisa. Nunca vou me esquecer da minha professora de espanhol, a Susana, com 13 anos, ela falou assim: enquanto você não tiver vergonha de falar errado, você não vai falar. Você não será fluente. Então, lembre-se sempre disso. Tira esse peso que a gente tem de ter sotaque, de ser estereotipado como estrangeiro, como imigrante. Isso é muito importante. Então, na faculdade, eu passei por alguns perrengues, assim, bem grandes. Mas o que eu fazia? Eu tive a sorte de ter uma gestora extremamente inclusiva, que era uma gestora global, então trabalhava com diferentes culturas. E o meu primeiro baque, no primeiro mês que eu estava nos Estados Unidos, foi que a gente estava analisando um contrato e eu mandei um e-mail falando assim: I have doubts. Vocês sabem o que tem de errado nessa frase?
You have some questions. Questions. Porque a doubt é uma dúvida em relação à veracidade daquilo que está escrito. O que o cara fez de contrato e ele se calou imediatamente? E minha gestora veio para mim e explicou para ele que eu estava recém-chegada nos Estados Unidos, que eu ainda estava em fase de adaptação. Mas isso foi um mês dos Estados Unidos. Você imagina que aquilo... E eu poderia fazer aquilo me travar completamente, me colocar numa bolha, ou eu poderia lidar com aquilo que eu fiz. Para vocês terem uma ideia, eu já falava inglês, já reportava para fora. Eu criei um folder, um e-mail, com exemplos, eu tinha subpastas, exemplos de e-mails. Então, assim, legal, de jurídico, de vendas, de suporte. Toda vez que eu ia escrever alguma coisa, eu recorria para o meu folder, para a minha biblioteca lá de referência. E foi assim que hoje, modéstia à parte, eu escrevo muitíssimo. Acho que eu escrevo melhor em inglês do que em português, de verdade, hoje. Então, assim, e foram todos esses anos eu me baseando em documentos, eu guardava esses documentos como referência, eu os classificava de forma que eu pudesse achá-los mais rapidamente. Então, isso me ajudou muito. Aí você fala, não ajudou inglês, não é inglês, é cultura, porque o question and doubts é cultura. Eu nunca vou esquecer direito internacional na faculdade. Imagine, acabei de chegar lá, a gente acha que a gente é fluente, né? Aí fazendo um mestrado em inglês. Então, eu tinha o trabalho na época que ainda eu traduzia. Então, eu tinha que ouvir inglês, traduzir para o português, assimilar e depois traduzir para o inglês novamente, ou na escrita ou na parte oral. Fui conversar com o professor de Direito Internacional. Ele falou assim, espera, mantenha a distância. Porque a gente tem o costume de falar, de tocar, de ficar perto. Cara, eu fiquei assim, parei, congelei o espaço físico. Ele falou assim, você tem que estar pelo menos um ar away from me. E eu falei assim, caramba! Então, assim, depois você entra no contexto legal dos Estados Unidos, de processo, uma cultura que vive presa, muito, como é que se diz, reprimida e tolhida em função do aspecto legal também. Então, assim, são experiências que a gente pode passar aqui. Tem histórias, eu grávida, que como é que eu vou falar cesárea, parto normal, anestesia. Então, assim, tinha que estudar antes de ir na médica, entendeu? Para fazer todas as perguntas que eu precisava. Aí falava contração, como é que fala contração, se eu sentir contração? Então, assim, é uma loucura. Então, o que eu digo, eu estou contando essas experiências para vocês, para eu poder tentar passar para vocês que tudo isso vai acontecer e a gente pode passar aqui zilhares de horas tentando exemplificar, mas isso vai só a um ponto de que a gente tem que ter um mindset de que a gente vai passar por isso, que ninguém, absolutamente ninguém, por mais exposto que tenha sido ao ambiente internacional, está preparado totalmente, não está. Então, assim, eu estava numa multinacional, numa empresa inclusiva, fui expatriada e ainda passei por isso. Eu lembro que, eu vou contar uma aqui na faculdade, a gente estava no sábado coletivo, fui almoçar no Subway. E aí, a minha melhor amiga grega, falou assim, give me a sec. Beleza, give me a sec, entendi, né? Cheia da experiência, ele falou assim, give me 5 seconds. Sim, pensa que isso virou a faculdade de todo o período, entendeu? Então, assim, é 5 seconds, não é sex. Então, a pessoa, não, isso é básico, né? Plural, sabe? Também que eu aprendi isso. Então, assim, são esses tipos de coisa, mas o que falo para vocês? É importante a gente não se minimizar por sermos estrangeiros. Isso é importantíssimo. E algo que o americano tem muito
nós, como latinos, a gente tem é inerte isso. A gente já tem como é que se diz, uma tendência a nos colocarmos em um grau de inferioridade. E o americano, ele gosta de assertividade. Só que a assertividade e a arrogância, ela tem uma linha tênue. Só que você tem que ser assertivo. Vou contar algo do meu talent card, tá? O que é o talent card? É um slide que a gente tem dentro da Dell, onde a gente fala de nós, onde a gente, toda vez que a gente vai buscar um plano de carreira, a gente usa esse talent card com as pessoas com as quais a gente está falando. E a gente tem um período em cada posição. E eu acabei o período waiver, né? Como é que fala? O moratório, vamos dizer. Você tem que ficar X tempo num cargo. Acabou essa moratória, então eu tenho meu plano de carreira. Fui colocar e falei, o que eu vou falar sobre mim? Fica muito assim, bias, né? Se eu for falar de mim, vou fazer o quê? Vou pegar o que o meu gestor falou de mim na minha última revisão. Achando que eu estava, tipo, não vou ser metida, não vou ser presunçosa, eu vou colocar lá. Aí, o primeiro americano que falou assim pra mim, mas isso é o que falaram de você ou você realmente é assim? E olha que já morei lá, já vi, hoje, isso aqui faz 2 meses. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque eu quero saber o que você fala de você, não que os outros falam de você. A primeira pessoa. Eu não ia falar isso, até no currículo. Não existe terceira pessoa do plural, implementando. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Para se aplicar. I developed, I implemented, I made. Não we made, tá? E isso não vai soar arrogante. Isso vai soar para eles como credibilidade do que nós estamos falando. Então, é bem importante isso. A primeira pessoa é fundamental quando se fala com o americano. E isso é outra coisa que eu ia falar. A gente está num momento, né, a gente hoje é internacional. Essa é a questão. Eu tenho planos de voltar para os Estados Unidos? Não, eu já não tenho cidadania. Não tenho esse plano hoje. Por quê? Porque eu tenho pais, tenho sogros para cuidar. Mas o meu plano de carreira para dividir com vocês, hoje eu cuido do Brasil. Eu quero cuidar de outra região. Sem morar lá. E eu consigo fazer isso hoje na empresa na qual eu estou inserida. Então, hoje, eu estou buscando 2 regiões para que eu possa cuidar, Canadá e Estados Unidos. E eu vou ficar baseada no Brasil. Então, a internacionalização, ela não necessariamente precisa começar com a ida física para lá, tá? E isso já pode te dar uma bagagem e te preparar muito melhor que eu, uma guria lá de 21 anos que parou lá, praticamente 1 ano de vida profissional e levar todas as baques, os golpes, né, que a gente aprende na marra. Então, isso é outra coisa importante também. Também não precisa ser uma multinacional, gente. A gente tem que ser... Eu, inclusive, tenho no LinkedIn, não a conheço, uma pessoa que foi transferida daqui para um trader e está na China agora. Então, a gente mora numa região que tem bastante oportunidade para isso. Então, assim, a gente tem aquela fixação de trabalhar em empresa grande ou em universidades grandes, onde a gente vai ter mais possibilidade, pode ser que tenha mais possibilidade, mas não. A gente busca as oportunidades. Então, o planejamento, seja ele de carreira acadêmica ou carreira de negócios profissional, o que tu queres? Quer Europa e foco. Não quero morar fora, não. Quero morar fora onde? Qual é a sua opção A, B e C? Para essa opção A acontecer, é um business case. Para essa opção A acontecer, quais são os pré-requisitos que estão sob meu controle? A, B, C, D. Quais são os pré-requisitos que estão dependentes do ambiente externo? A, B, C. Aonde eu posso conseguir? Quais são as minhas alternativas? O que eu tenho que fazer para isso? E eu garanto, eu não tinha... Se vocês me vissem na época que eu entrei na faculdade na HP, vocês não apostariam em mim. Não apostariam em mim, tá? Então, assim, larguei direito, dava aula de inglês para pagar minha estadia em São Paulo, ganhava R$1,63. Mas eu estava no inglês, certo?
Estava no inglês. Esperei até eu conseguir uma bolsa no Mackenzie para entrar. Fui na HP despretensiosa, então assim, você abre os caminhos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, na minha casa não se vê TV, primeiro não se vê TV. Em português. Não tem canal aberto, só tem streaming. E só em inglês. Eu e meu marido falamos inglês o tempo todo. Desde que nós voltamos. Então, assim, o que eu podia fazer para manter a minha língua viva? Quando eu voltei para o Brasil. Trabalhando no Brasil, naquela época eu gerenciava uma unidade de negócios, tinha contato, mas não era. Então, assim, você tem como plantar tudo isso. E hoje, garanto para vocês que está muito mais fácil do que há 23 anos atrás. Essa questão da tecnologia, né? Você falou do e-mail. Hoje você põe no chat GPT, escreva para mim um e-mail para a área de marketing. Nem faz mais currículo, mas pode pôr no GPT, no chat GPT, que ele vai... E é fantástico, tá? Então essa parte, acho que a tecnologia hoje ajudou bastante, sabe? Não só a exposição, mas resolver essas barreiras da língua. Né? Eu achei interessante que você falou do sotaque. Todo mundo tem sotaque. Todo mundo vem de algum lugar, mesmo nos Estados Unidos, você está em diferentes estados. Quando a gente fala Estados Unidos, tem vários estados. O Costa Oeste não entende o texano. Vai o texano Então, do interior falar. E a atitude em relação ao estrangeiro também muda em relação de estado para estado. Às vezes o estado vizinho é completamente diferente. Mas a língua qual é a língua mais falada do mundo? O chinês. Chinês? Inglês? A mais falada é o chinês. A mais difundida é o inglês. A língua mais falada do mundo é o inglês mal falado. Então, o chinês falando inglês. Então você não tem que estar com medo de abrir a boca e falar, porque você tem que falar. E o inglês, a língua inglesa, ela tem toda dessa assertividade, ela tem uma facilidade muito grande que, assim, todo mundo mais ou menos usa os mesmos, tirando o slang, mas, sim, todo mundo usa as mesmas palavras, as mesmas gramáticas, né? E é muito simples, eu fiz isso, eu vou para aquilo. Né? Se você for para a França, já complica, porque a língua falada dentro da universidade não tem nada a ver com a língua falada na rua, porque é uma outra gramática, uma outra forma de fazer. Nem o francês que a gente aprende aqui. Então, o francês, a forma como se fala, faz parte do seu discurso, do seu argumento. O inglês, não. O inglês é muito prático para relações. Não o britânico. O americano é muito claro. Então, isso é uma vantagem que vocês têm que utilizar. Né? E ninguém vai, dentro do ambiente de trabalho, explicitamente lhe perguntar onde é que você vem. Né? Então, por conta que a nacionalidade é uma categoria protegida por lei. Tudo, né? Todas as informações pessoais, inclusive. Isso. Então, assim, você não pode discriminar outra pessoa perguntando de onde vem, ou fazendo piadas, ou... Né? Ser casado, quantos anos tem. É uma coisa muito séria, né? Então, você, de certa forma, como estrangeiro no ambiente de trabalho, você está protegido. Isso, o americano não é bobo, porque, afinal de contas, quem são os CEOs das grandes empresas de tecnologia? Estrangeiros. Indianos, estrangeiros. Então, assim, quando o Trump proibiu o H-1B, que é o visto de trabalho, por conta da pandemia, para valorizar o emprego do americano, quem foi bater na porta dele? Foram todos os presidentes das Big Tech. Foram bater na porta deles, olha, você vai acabar com a gente. Então, assim, eles têm que atrair as melhores mentes do mundo inteiro, não importa de onde você vem. Eles querem o melhor para trabalhar lá. E essa é uma das forças motrizes, não só das universidades, mas das empresas também. Então, a imigração, ela, por esse canal, ela nos Estados Unidos, ela é um país feito para estrangeiro. Né? Ou seja, é muito mais fácil você ser estrangeiro nos Estados Unidos que no Brasil. Muito mais. Porque as pessoas, elas vão respeitar, pelo menos, da onde você vem, né? Eu vejo o contrário. Se o meu filho tem 10 anos, quando ele vem para o Brasil, ele fica horrorizado. Ele tem raiva da mãe dele, da minha mãe. A vovó é muito preconceituosa. A vovó, não sei o que, a vovó falou da minha barriga.
Então, ele diz, por exemplo, os primos estavam. E aí ele fala português e tal, mas uma coisa é saber a língua, outra coisa é o contexto da cultura. Então, os primos falam, Lucas, que cara feia é essa? Sabe quando você está triste, né? Você fala, cara feia é essa? Pai, ele me chamou de feio. Eu digo, não, Lucas, isso é outra coisa, né? A tradução seria, what is the long face? Né? Aqui a gente fala cara feia, né? Então, vai tirar uma foto aí, a minha avó. Endireita esse sorriso. Por que a vovó está me chamando de feio? Sou assim. Ela não tem o direito. Então, assim, tem uma questão da geração, mas tem uma questão da diferenças culturais, né? Então, assim, nos Estados Unidos tem a questão de ser reprimido e tal, mas é muito mais respeitoso às diferenças, muito mais. E como estrangeiro, você, então... Fala a razão, mas é bem mais. Bem mais. E é isso, para ser estrangeiro num ambiente desse, né? Do que você aprender as regras não ditas do contexto aqui, né? Então, assim, isso é uma vantagem, né? Se você quer ir para os Estados Unidos em alguns lugares, por exemplo, é uma vantagem para você ter. Então, falando do processo seletivo, né? Especificamente do Higher Ed, né? Então, você tem quase 4 mil instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Né? Só a Califórnia tem 400. Né? Então, assim, tem todo tipo de instituição. Você tem as instituições de pesquisa, MIT, Harvard, né, Yale, todas aquelas Ivy League, aquelas top que a gente conhece, são famosas. Aí você tem outros tiers, né, de níveis. Então, por exemplo, lá em Massachusetts, você tem Boston College, tirando MIT, Harvard, você tem Boston College, Boston University, né, a Northeastern. Então, assim, você tem... aí tem outras mais específicas, né, como a Bentley, que é específica em finanças, a Babson, que é empreendedorismo. Então, você tem, assim, todo tipo de ambiente de estratégia. Tem uns que são mais de ensino, que não precisa ter pesquisa. Né? Você pode ser um professor de ensino, seguir uma carreira de ensino, com pouca necessidade de pesquisa. Então, assim, tem para todo gosto. A questão de novo, qual é a sua estratégia? Onde você vai ser mais valorizado? E uma das coisas que a gente tem como vantagem em relação aos outros é para pesquisar América Latina, para pesquisar o Brasil. Então, países emergentes, essas coisas são... Sim, é muito mais fácil para a gente entender outras culturas de países emergentes da América Latina, mesmo que a gente não fale espanhol, do que um americano, né? Ou do que alguém que não tem essa flexibilidade que a gente tem aqui. Então, essas coisas são vantagens, né? Que a gente tem que usar no processo seletivo. E aí eu vejo muito assim, com quem que eu falo lá? E somos muito bem vistos. Bem vistos, Então, assim, outra coisa que eu entendo é impessoalidade, né? Eu, pelo menos, nunca senti, eu já participei de processo seletivo, já contratei várias pessoas como membro do processo do Search Committee, do comitê de recrutamento. Não tem assim, fala lá com o fulano, que ele é meu amigo. É um processo muito impessoal, documentado, justo. Não. Em outro lugar? Então, assim, não tem. É um processo em que você vai julgar a pessoa pelos documentos que estão ali. Por exemplo, agora, os colleges, as universidades estão implementando, nas primeiras entrevistas, não ser por Zoom, não ser pessoal, ser por telefone, para que a aparência da pessoa não influencie o seu julgamento, né? Ainda você tem... não pode pedir para abrir a câmera. Não pode. Então, assim, você tem uma preocupação muito grande de ser justo, né? E de evitar os problemas. Uma coisa que diziam muito lá na Mac é assim, essa pessoa, ela não tem um fit com não tem um fit com a nossa instituição. Isso é uma coisa extremamente complicada, porque se a instituição quer aumentar a diversidade, o que significa não ter? Né? Então, você tem muito diversity hire, né? Acho que, não sei se na empresa tem, ou seja, existem vagas que... Desempate. O primeiro fator de desempate em multinacionais é a diversidade. Então, assim, agora o que é diversidade? Né? Então, você também não pode perguntar para a pessoa,
qual é a sua orientação sexual. Se a pessoa não disser lá, você vem da onde, né? Qual é a sua religião? Você não pode fazer nada dessas perguntas. Ou é autodeclarado, ou não. Né? Então, assim, esse é um negócio que está mudando muito nos Estados Unidos recentemente. Se bem que agora a Suprema Corte voltou atrás no critério de raça para admitir alunos, mas acho que para professores, né, você ainda tem uma preocupação muito grande de aumentar a diversidade do corpo docente. E isso para a gente é um contato, né? Porque a gente está agregando diversidade. Então, o package que você faz na sua aplicação, você tem que contar uma história, né? Então, você faz uma cartinha lá de 2 páginas contando a sua história. Aí você tem, então, o seu CV, né? E isso monta dá a sua primeira impressão. Então, você tem que ganhar da primeira competição, né? Então, o processo faz uma primeira triagem, então, são chamados para entrevista mais ou menos 10, 12 pessoas, né? As entrevistas por telefone ou por Zoom, né? Sem a câmera, agora. E se você passar dessa fase, então você vai para um shortlist, e aí são 3 candidatos, geralmente, que são oferecidos a visita ao campus. Aí você passa o dia inteiro no campus, você entrevista desde o diretor, os membros da alta administração, né, alunos, assistentes administrativos, outros professores. Assim, é um mutirão de entrevistas, todo mundo lhe avaliando. Você dá uma aula fake, né, no sentido de simulado, assim, uma aula simulada, né? Você faz uma apresentação da sua pesquisa, o dia inteiro. Aí acabou, os 3 candidatos, né? Tudo a mesma coisa. E aí o comitê reúne, né, delibera quem são os candidatos por ordem de preferência, manda para o dean da escola, né, para o chefe da escola, e ele dá o palpite dele também, porque nos Estados Unidos você tem, na maioria das instituições, você tem uma governança compartilhada, né? O administrador, o faculty, que são os professores, e o staff, que são os funcionários, né? Esses 3, eles tocam a instituição. Então, quem contrata é o faculty, né? Então, só o faculty pode dizer, nós queremos esse cara aqui, né? E o dean vai falar, ok, mais isso, mais aquilo, ele é apenas uma voz, normalmente, né? E aí, mas a palavra final é do presidente com o conselho, com a recomendação desses grupos, né? Mas quem faz todo o processo de contratação não é o diretor, não é o coordenador, são os professores, são os pares, né? Isso é muito importante. E eu nunca entendi por quê, aí me explicaram. Olha, o administrador é uma carreira à parte. Não tem muita gente que é professor, tipo pesquisador, professor, e passa a ser reitor ou diretor, né? Não necessariamente existe porque você está mudando a sua carreira. A carreira de administrador de higher ed é diferente da carreira de faculty. De novo, as duas coisas não se misturam. E muitas vezes existem presidentes de universidades, diretores, seguem uma carreira, uma lógica diferente da lógica do faculty. E esses caras vêm e vão. Vêm e vão. Mas quem vai ficar lá tocando barco? O faculty que tem tenure que vai sair de lá. Então, tudo que diz respeito a introduzir novos cursos, mudança de currículo, é aprovado não é pela direção, é pelo faculty no colegiado. O faculty decide, nós vamos fazer isso, porque é o corpo docente que vai arcar com as consequências. Não é o diretor nem o presidente, porque esse cara, daqui a pouco, vai para outra universidade e vai seguir a carreira dele. E aí deixa o barco lá para quem... Entendeu? Então, assim, existe essa share governance muito importante. Então, o papel do faculty, ele é essencial na contratação. E esse processo, entre você aplicar, né? E, de novo, diferentemente do ambiente corporativo, você tem janelas de contratação, né, por conta do semestre. Então, as coisas acontecem muito no começo do verão. Então, por exemplo, agora, ou acabando o verão, agora você vai ver nos Estados Unidos uma enxurrada de job announcements, né, de position. Então, as universidades dizem, queremos isso, queremos aquilo, então, está aqui o perfil e tal. E aí você submete no fall, né, que é no outono, que é setembro, outubro, né, os processos de entrevista já começam
geralmente antes, aí, em agosto no Academy tem muita entrevista por fora lá, né? Se você quiser ser entrevistado pessoalmente, né? Você tem o direito de não. Né? E aí, mais ou menos, eles dão o ok em dezembro, começo de janeiro. Né? Então, um processo que dura 6 meses, né? 5 meses. Quando tem o fail search, que é o comitê não achou ninguém que prestasse, o que eles não queriam, aí tem que fazer todo o processo de novo. Às vezes tem uma segunda leva, que é em janeiro, fevereiro, março, para começar em setembro. Né? Mas, normalmente, em janeiro, para começar em setembro, já está tudo resolvido. Né? E é um processo extremamente competitivo, né? Ou seja, não tem quem indica, amigo disso. A gente recebe... Marymount College, que não é uma instituição muito internacionalizada, mas sempre quando a gente abria a vaga, tinha gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Né? Ásia, Sudoeste Asiático, Oriente Médio, África, Europa, do mundo inteiro, praticamente, as pessoas aplicavam. E aí, você tem que ganhar da concorrência. Né? E, de novo, é um processo muito estratégico, como você estava falando. O que é que eu tenho que escrever aqui nessa cartinha que vai saltar aos olhos de quem está lendo no comitê? Qual é a palavra que eu uso? O que eu boto primeiro? O que eu coloco primeiro? Né? Cearense tem todo lugar, tem pelo menos 2. Né? Então, assim, você tem que contar uma história. E, por exemplo, você está vindo do Brasil. Né? Por que você quer ir para os Estados Unidos, vindo do Brasil? Né? Qual é a sua perspectiva? Então, assim, tem que fazer sentido a história. Né? Então, você ter saber fazer esse storytelling é muito importante. Né? Senão, soa estranho. E aí, as coisas não batem, né? Eles olham assim, será que a pessoa vai ficar aqui com a gente muito tempo? Ou está usando essa escola como um trampolim, por exemplo, né? Então, isso tudo você tem que entender a dinâmica, né? E aí, se aconselhar com quem já passou por esse processo, né? É uma coisa que, de novo, se você não tem a pesquisa suficiente, você pode ir para um college que é mais uma universidade que é mais de teaching, né? Existem carreiras aí para qual vaga? Então, você tem escolas que são a posição, né? Que é tenure track e non-tenure track. As posições que são de tenure track pode ser também mais teaching, mais research, depende da escola, né? Então, se você vai para non-tenure track, geralmente você recebe contratos, você é avaliado anualmente, o contrato renovado anualmente. A cada 3 anos tem um contrato maior, de 3 anos, depois passa a ser a cada 6 anos, e você segue a carreira também, como assistente, associado, e geralmente isso é chamado professor de prática, ou clinical professor, lecturer, enfim. Tem os professores honoristas. E aí você tem na tenure track, isso é o não tenure track. Na tenure track você passa por um processo de tenure, que é um processo probatório de 5, 6 anos, né? E ao final desse processo, você então é avaliado. Depende da escola. Então, você tem escolas que valorizam mais, são 3 áreas sempre: teaching, research e service. Ensino, pesquisa e serviço. Aí, dependendo da escola, valoriza mais um ou outro, né? Então, no ensino, a avaliação dos alunos, cartas dos alunos, observação dos pares em sala de aula. Na pesquisa, aí depende do college, né? Tem college que só quer top journal, tem college que é uma mistura. E serviço é você participar dos comitês da escola, né? da governança. Mas é um processo extremamente criterioso. Tem um comitê que avalia, local do departamento, o comitê da escola, e o presidente sinaliza. Porque uma vez que você tendo essa tenure, você não pode ser mais demitido. Né? A não ser por questões financeiras. Se você não passa, você tem que sair. 5, 6 anos, aí você tem que sair. Ele deixa mais 1 ano lá para você procurar outro emprego, e aí você tem que sair. Então, assim, é um divisor de águas na carreira do professor. E eles patrocinam a questão de visto depois ou não? Você vai como se um sponsor só do emprego ou eles cuidam do processo? Dependendo da universidade, sim. No meu, eu saí da GV para lá, eles
foram o meu sponsor durante um ano. E eles cuidam de tudo ou não? Você cuida só com eles sendo o sponsor? O sponsor não pode fazer com que você pague nada. É contra a lei. Você não pode pagar pelo seu processo migratório. Tem que ser quem ele trouxe para trabalhar lá. Então, eles pagaram para todo mundo, para mim, na época, para minha esposa, para o meu filho, né? Porque senão pode ser, olha, pode configurar uma fraude. Você sabe que, eu queria só fazer uma observação, eu estava em pânico porque eu não tinha um papel e nem um celular que eu ia esquecer. Para vocês assistirem um filme antiquíssimo, por favor, não tem nenhuma das tecnologias modernas, não tinha nem placa gráfica de quando ele foi feito. Mas se atentem à mensagem do filme. Chama-se One Day Without a Mexico. Eu nem sei se vocês vão encontrar, se ele vai existir em algum lugar. Tá? Então lá fala muito de cultura de imigrante dos Estados Unidos. Não sei se vocês vão encontrar em algum lugar. E tem um mercado assim, editorial muito grande para diferenças culturais, né? Eu acho que isso é um problema. Principalmente para expatriados, tem várias teorias, vários modelos, mas você viver a coisa é muito engraçada, essas gafes. Eu estava falando com meu filho, né, que tem 10 anos, eu queria falar para ele, com a minha parceira, eu queria falar para ela, eu queria usar a palavra seios, em inglês, né, de uma maneira bastante educada, né, que seria mais ou menos o que? Breasts, né? Só que eu usei uma palavra que só usa em filme pornô. Aí ela, que é americana, e meu filho olharam para mim assim. Eu ainda hoje não sei como é que eles sabem disso, mas tudo bem. Aí o que foi? Aí ela. Isso é muito inapropriado. Tem essas gafas existem assim, várias. Você tem que levar na brincadeira. Dentro do contexto, as pessoas sabem que você está se esforçando, está aprendendo. Né? Agora, tem uma coisa que só o nativo sabe, que é um negócio chamado phrasal verbs. Isso você esquece, você não vai aprender nunca. Tem que decorar. Eu tenho uma tabelinha. Break in, break out, break down. Mas eu tenho uma estratégia para phrasal verb. Eu coloco as preposições com verbos e você sempre coloca. Em dúvida, você sempre coloca, entendeu? Send out. Send é send, pode ser send out. Então, você coloca sempre. Então, na minha cabeça, quando eu estava aprendendo, eu coloquei as preposições que cabiam com os verbos e, claro, que tem alguns que throw up, throw away, são completamente diferentes. Mas tem alguns que, se tiver em dúvida, coloca. Out e up, principalmente. Bom, eu estava pensando aqui que a gente podia abrir para o público, porque a carinha aí, o Rosseto até se manifestou isso lá, que queria fazer uma pergunta, quer mais? Tá? Vou fazer uma vírgula. Quando Juliana falou da questão do distanciamento, porque a galera que acha que já chega o Rodrigo ficou um tempo na França, até eles permitirem que o aluno trate o professor de tudo, vai uns 7, 8, 10 meses. E colegas eles dizem para o aluno, agora você pode me tratar de tudo. Senão, você Nos Estados Unidos professor, Mr. Mr. não, é professor, Doc. Quando a relação é professor, eles ainda respeitam um pouco e às vezes imediatamente já dizem, você vai falar com eles, e eles não, pode me tratar isso em até uma expressão. Agora, eu vi com alunos, eles não respondem. Eles podem ouvir. Chamar eles de forma diferente. Então, realmente existe. Nós é uma peculiaridade. Cansada. Não, e a gente... E aqui, senão, o professor já não é. No meu caso, eu admito os alunos a me chamarem pelo primeiro nome, mas a maior parte dos meus colegas não admitem. Professor tal ou doctor tal. Agora,
E mesmo criancinha, a mesma coisa. O meu filho chegou um dia, eu descobri o primeiro nome da professora. Porque desde criança a gente tem esse distanciamento, esse respeito, né? E obviamente tocar nem pensar, né? Não, Na França, que eu morei na França, eu chegava para conversar estranhamente. Cheguei, fui, a pessoa deu 2 passos para trás. Eu dei 2 passos, a pessoa deu 2 passos. Eu conversando com ela, a gente foi na dança. Agora eu parei, né? Ok, aí eu comecei a observar e aquilo era rotina, era aluna, era professora, aquilo sempre eu me aproximava, eles se afastavam. Aí eu percebi, intuitivamente, alguma coisa, percebi desse espaço. Não percebi desse espaço. E também de abraço, não tem toque, não tem nada. Eu passei 7 meses lá, quando encontrei uma brasileira que eu nunca tinha visto no aeroporto, eu disse, por favor, me abraça. Tipo assim, porque não, tu sente falta desse contato, né? E é bem coisa cultural mesmo, é coisa da gente, assim, porque eles não abraçam, e quando chegam perto de ti para te cumprimentar, eles ainda botam as mãos para trás, assim, em Marseille, que era sul da França, você ainda dava 3 beijinhos, mas a mão ficava para trás, sabe? Então, assim, você já viu como o americano tira foto? A gente vai tirar foto, a gente se abraça. Todo mundo se abraça, junta. Percebam até como é que se diz? Nas redes sociais, artistas, todo mundo com a mão para trás. para não ser acusado de assédio. Então, assim, mas é o que eu falei, é uma cultura que tem muito também a ver com os costumes e com as questões legais, mas é cultural também. Então, assim, não se abraça. Mas tem que ter cuidado para não generalizar os Estados Unidos todos, né? Porque existem diferentes regiões. Então, assim... Tem que play safe. Sempre tem. Mas no sul as pessoas são mais calorosas do que no norte. No Texas, no Texas. No meio oeste americano é onde tem a fama de terem as pessoas mais calorosas ainda. Né? Então, assim, você tem que entender um pouco da cultura. Mas, em geral, existe o medo do litígio, né, do assédio, então você não faz nada que o outro não permite. Né? Então, às vezes, quando tem um abraço, já me aconteceu muitas vezes, você dá posso lhe abraçar? Pode, para a outra pessoa permitir. Senão, isso é considerado assédio. Né? Então, assim, essas coisas você vai aprendendo. Se você for contratado numa empresa americana, nas universidades, não se preocupe que você vai ter que ser obrigado a fazer um curso de assédio sexual, assédio moral. Não porque eles querem que você aprenda, mas se você fizer alguma coisa errada... entendeu? Então, assim, você ganha um certificado que você completou o curso, né? Coisa que aqui a gente, né, tem que fazer. Todo ano, tem que renovar. Você é mandatório compulsório, acabou o ano fiscal, porque nos Estados Unidos as empresas seguem um ano fiscal que não necessariamente é o ano calendário. Até o final do ano fiscal, tu tens que fazer de ética, de assédio, e de diversidade. São os 3 mandatórios. E sabe, alguém tem uma pergunta só pra gente? Gente, o que vocês querem perguntar? Vai lá, Cláudia. Não, eu queria agradecer muito vocês, porque tanto o Rodrigo quanto a Juliana colocam para os nossos mestrandos, doutorandos e para nós mesmos uma realidade imaginada. Você, Juliana, e o Rodrigo, já pensavam nessa visão internacional, de serem globais. Hoje, o nosso pessoal está no mundo global, onde não tem mais esta opção, do ponto de vista de compreender as alternativas que lhe está à sua mão. E você disse que aos 14 anos já pensava em evoluir e em valorizar a língua e se colocar no mundo dessa forma. O Rodrigo, já insatisfeito, já olhava longe. E hoje já está presente na vida dos nossos alunos, nosso pessoal. E você falou que a diversidade nas empresas é o mesmo fator de seleção? Sim. E algumas coisas, claro, não precisam ser expostas e claras, mas, por exemplo, você tem um time que você não tem igualdade de gêneros, de homens e mulheres. Sim. Se ficar para a final um homem e uma mulher, a mulher entra, o homem entra, o que tiver em desvantagem. E assim, por exemplo, na ADEL existem ERGs, que são comitês de diversidade. Existe o comitê
de pessoas pretas, existe o LGBTI+, existe latino não existe. Existe o comitê de mosaico, que são nacionalidades diferentes. Então, se você faz parte de um RG, também você entra dentro do critério de desempate, tá? Então, o de mulher, eu sou, por exemplo, parte da Next Gen, né, as gerações que vão vir, e dos desenvolvimentos de líderes femininos. Eu sou parte dos dois. Então, esses são os critérios. E corroborando com essa questão de seleção, a gente vai responder mais perguntas, mas eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês. Os brasileiros são muito bem vistos, eu não estou falando só de Delta, tá? Os profissionais são quistos no exterior. O ambiente no qual a gente está inserido, político e econômico, nos dá um jogo de cintura, uma flexibilidade, uma experiência que não existe em outras regiões. Então, assim, acreditem que as pessoas querem brasileiros. E hoje os Estados Unidos está passando. A gente tem as recessões da Big Tech, mas os Estados Unidos hoje, como nunca, está precisando de profissionais. Por exemplo, existem hoje profissionais liberais que têm visto para ir para lá, já estão contratando aqui. Dentista, advogado, gente, você tem que fazer de novo o seu board. Dentista também tem que validar. Médicos, enfermeiros, se você estudar enfermagem nos Estados Unidos, você automaticamente já é elegível ao Green Card. Então, assim, a área financeira é muito bem vista. A VP mundial da Dell de finanças é uma brasileira. Então, assim, economia, negócios. Então, assim, a gente é muito bem visto lá. Então, tomem isso como premissa e sempre utilize o que a gente vê como sacrifício, como as coisas que não funcionam no Brasil, como os maiores desafios, como algo que é uma escola que ninguém tem. Lá fora, exatamente. Então, maximiza todos esses desafios, essas dificuldades que a gente tem aqui na hora de uma entrevista, na hora de um processo de admissão para uma faculdade, porque isso mostra o quão flexível, o quão fora da caixa a gente foi treinado a pensar a vida toda, entendeu? Que só vivendo. Então, assim, ontem a gente tem fabricação local, agora só tem 2 lugares de fabricação fora a China, que é aqui na Índia. Mas só não, Juliana, a gente pode colocar 2 processadores, depois a gente vai ver qual que é o melhor custo. Eu falei, não, a gente não pode, porque a gente tem um processo que começa um ano antes aqui para a gente conseguir produzir localmente. Enquanto todas as outras regiões, elas mudam na hora que elas querem o que elas querem vender. Por quê? Porque elas não têm fábrica, porque elas trazem tudo da China. Hoje eu quero vender isso, daqui 2 meses no mercado eu quero vender aquilo. Aqui a gente tem que trabalhar com um ano de antecedência, a gente tem que prever o mercado, o mundo de commodities, trabalhar com custo, trabalhar com evolução da tecnologia com, no mínimo, 12 meses de antecedência. Então, assim, por isso que eu falo, guarde todo esse ecossistema no qual a gente está, porque ele é um diferenciador, é isso? Diferencial lá fora, tá? Então... Mas tem que ter a cabeça aberta, né? Porque para entender que as outras pessoas têm diferentes culturas e também tem. Acho que não existe melhor questão... e pior, existem diferentes. Então, você nunca fala dos outros. Você fala das nossas habilidades. Você não está falando que a gente é mais que o americano ou mais que o europeu. Então, assim, existem diferenças, igual senso de urgência. O senso de urgência de um americano é completamente diferente do europeu, do que do latino. Então, eu sei quando eu estou trabalhando num timeline, eu sei exatamente que eu tenho que levar em consideração aspectos culturais para se chegar num determinado objetivo do projeto. Eu acho que essa questão do respeito é muito importante, coisa que aqui no Brasil a gente não é que não tenha respeito, a gente acha que está sendo respeitoso por incluir. Intrínseco, a gente então, assim, mas de certa forma, por exemplo,
a questão da religião, né? Então, se você vai ter eu já fui para vários lugares em que existia um jantar, as pessoas, vamos... normalmente a gente faz uma prece antes do jantar, mas eu sei que tem pessoas aqui de diferentes religiões, ou cada um faz do jeito que quiser, entendeu? Ou seja, a gente não assume que todo mundo vai gostar daquilo que você gosta, que todo mundo vai fazer aquilo que você gosta. Há um respeito de perguntar antes. E se a outra pessoa disser não, parou aí, né? Eu brinco da questão da intolerância ao queijo, né? Então, se você chega nos Estados Unidos e fala assim, desculpa, eu não como queijo. Ok. Se você for perguntar isso no Ceará, desculpa, eu não como queijo. Tadinho, por quê? Não é que a pessoa... Não é que a pessoa está sendo desrespeitosa. Tá, mas a intenção não é. A intenção é ser empático, mas você está avançando um sinal, porque não é do seu business. É meu. Outra dica. Não é seu. Não tem Feliz Natal, tá, gente? Não vai fazer o café oferecido, não compra esse que eu não vou. Uma recepção dessa necessariamente deveriam ter um e-mail para todo mundo antes, portanto, quais são suas restrições alimentares. Você coloca que você tem alergia, se você é vegetariano, e necessariamente deveriam ter alternativas aqui a pessoas que não comem açúcar ou não comem carne. Isso em toda recepção da universidade tem isso daí, que é um respeito às outras pessoas. Né? Isso é legal porque meu filho fez high school. Inclusive, um exemplo legal, meu filho foi fazer high school e foi fazer o teste para as classes de estrangeiro. E quando ele fez o teste, ele não foi para as classes de estrangeiro, ele foi para as classes dos americanos. Então, o score dele em inglês e matemática, que eram a diretriz lá para ele escolher o currículo de aulas, ele não foi para a classe de estrangeiro. E ele não é bom aluno, tá, gente? Só para falar. Não é bom aluno, não. Ele é aquele que, leva com a barriga, passa, tira a nota para passar. Mas o que eu ia falar, outra dica, é assim, não é Feliz Natal, tá? Merry Christmas. Happy Holidays. Porque existem os judeus, existem os muçulmanos. Então, quando a gente quer desejar, a gente fala Happy Holidays. A gente não fala Feliz Natal. Então, isso são... E a questão também, quando eu fui buscar meu filho na high school, eu levei um monte de bombom brasileiro. Um monte. Aí, que eu cheguei lá, eu fiz um bilhetinho falando, isso aqui pode conter amendoim, nuts, igual tem aí levei sonho de valsa, eu falei, esse é de peanuts, esse aqui é total. Então, esse cuidado é bem interessante. Por exemplo, quando eu digo que é mais fácil ser estrangeiro lá do que aqui, né? Imagine se dentro de vocês tiverem pessoas com restrições alimentares, ou pessoas com questões religiosas não podem comer algumas coisas. Qual é a alternativa? Não tem. Então, assim, isso em vários lugares, até em escolas, em centros como São Paulo, né? Não tem essa preocupação tão grande. Então, isso nos faz, por qualquer motivo que seja, né? Tem essa consideração com o outro, o espaço, né? As coisas que são suas com as coisas que são minhas, né? Existe uma palavra nos Estados Unidos que eu aprendi a duras penas, que a abreviação é TMI. Too much information. Eu não preciso saber disso também. Isso é uma coisa sua, não é minha. Coisas pessoais, você compartilha. Hoje eu acordei. Entendeu? Assim, TMI. Meu filho sempre fala, papai, isso é TMI. Então, assim, isso a gente tem que entender que a questão da assertividade. Eu moro num prédio e tem um gerente lá, o banheiro a válvula estava quebrada, estava todo tempo vazando água, e aí eu tinha ligado para ligar, não conseguia acertar, finalmente consegui o telefone e liguei, alô? Aí eu comecei, olha, eu já liguei, estou ligando para você porque eu já liguei para isso e isso, eu tentei, a pessoa me deixou esperando, isso demorou mais ou menos 2 minutos, eu dando o contexto. Aí a pessoa, a minha parceira de namorada estava do lado, ela só fazia assim.
A gerente olhou para a gente e falou assim, outra palavra em inglês que eu aprendi a duras penas. I'm confused. Eu não sei o que você quer. Você está me contando um monte de coisa que não tem nada a ver com qual é o seu problema e como eu posso lhe ajudar. Eu falei Mas assim, você já está muito americano, você fala parceira 300 vezes. é politicamente correto. Politicamente correto. Aí eu falei assim, Perdeu o costume. é mesmo, né, Fran? O banheiro está entupido. Ela, bom, agora sim o que é. Aí a gente conversando sobre o que tinha ocorrido, né? Ela falou, Rodrigo, olha, você falou durante 2 minutos, eu não tinha a menor ideia do porquê que você estava falando aqui. O que você queria, né? Eu falei, mas como é que seria? Ela, oi, tudo bem, eu sou morador do tal, eu preciso de alguém para consertar o meu banheiro. Era isso, eu disse, mas ia ser muito mais educado. Eu tinha que dar o contexto, falar porque não sei. Você já tentou, você já... TMI. Para valorizar o Assim, você precisa, assim, você precisa aprender a duras penas, porque aí a gente, né, take for granted, né, o que a gente está aqui, lá. Então você tem que ter não é falta de educação, é falta de educação se você passar do limite, né, de dar tanta informação desnecessária, falta de educação com o tempo do outro. A pessoa não tem que estar ali escutando o que você quer dizer, né, todo mundo tem tempo. Pessoal, olha, tá ótimo. Eu sei que também vocês têm perguntas, só que assim, A gente fala de acabou nosso tempo. Mas tá. Tem alguma para fechamento? Se alguém quer fazer uma pergunta aí? Aluno, professor. Tem alguém que quer fazer alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Estou com vergonha. Não. Isso é outra questão. Na França, o aluno não faz pergunta se o professor estiver lá. O professor primeiro tem que fazer a pergunta. Depois o aluno. É a ordem do discurso do Foucault. Nos Estados Unidos não tem a menor hierarquia. E também, não sei como está sendo na França, se o professor chegar na aula para dar aula sobre o material que ele passou para o aluno, os alunos estão indignados, porque eles leram o material e eles não vão para aula para ter aula do material, eles vão para aula para discutir outras coisas. Então, assim, isso eu aprendi a duras penas, porque eu cheguei lá, que nem no Brasil, né, que a gente passa e ninguém lê nada. Aí cheguei lá para dar aula, e todo mundo começaram a levantar a mão. Professora, a gente leu isso. O que você está falando sobre isso? Aula, turmas, com 100 e pouco. O francês é mais independente. Ele é bem mais independente. Você... Vai lá. Julia, uma vez que você trabalhou, por exemplo, de trabalhar fora, o processo natural seria começar no Brasil para depois seguir essa carreira? Sim. Não é estrito, isso não é uma regra formal, mas eu diria que sim. Tá? A não ser que você já esteja lá, mas para ele investir em você, ele precisa saber quem você é como profissional, e para isso você entra aqui, para você passar por todo o processo de sponsorship. Porque senão ele vai investir para te fazer. Exatamente. Ele não sabe quem tu é para te levar para fora. Assim. E só de documentação, a gente está falando aí de no mínimo $25.000. Só de documentação. Então, é um investimento considerável. Porque eles não pagam a taxa, existem escritórios, em imigração, especializados, assim, se a gente for fazer por nós mesmos, não vai ser isso, mas existe todo um protocolo a ser seguido, então é um investimento muito alto. Bom, aproveitar agora que eu os Estados Unidos, por exemplo, nos capítulos do MASP, o DMI é sempre um pré-requisito, tem outras coisas que eles olham. Você diz você tem 2 tipos de master, de mestrado, né? Tem o Master of Science, que é parecido com, não é parecido com o nosso, ele não é profissional, né? Então você vai lá estudar 1 ano, geralmente 1 ano e meio, não necessariamente precisa ter uma dissertação para defender, tem o Capstone Project, para dizer como, né? E aí às vezes é um misto de mais aplicado, mais teoria, mas como nós temos no mestrado aqui, eu não conheço nosso mestrado brasileiro, eu não conheço esse formato. Eu conheço, é obrigatório. O GMAT. Ah, tá. Voltando para a sua pergunta. Obrigatório. Mas depende também onde eu trabalho, não é, por exemplo. Para o mestrado de profissionalizante, é critério, pelo menos em todas, pode até ter mudado. Quando eu me apliquei, qualquer universidade, você diferencia no score. Então, existem scores, quanto melhor a universidade, maior o seu score. O corte, mas precisava. Na minha época, quando eu fiz, era obrigatório.
Então, para entrar, aí tem vários critérios de match, né? Que em geral era o padrão. Hoje está mudando muito, né? As escolas estão abrindo mão desses critérios, estão usando outros critérios somente as escolas de ponta, eles encheram o saco já disso. Mas sim, você tem que ter um bom TOEFL, né? Teste de inglês, você tem de médio seria uma opção, mas depende de onde você está indo. Porque, de novo, tem 4 mil, onde é que você vai estar? Os critérios são diferentes. Agora, as de ponta, realmente eram de médio e tal, né? Mas o MSc, né, que seria o mestrado científico. Agora, você tem um mestrado profissional, que é o Pre-Experience MBA, né? E esse, então, ele às vezes de 1 ano, 2 anos, varia muito. E tem o MBA e o Executive MBA, que aí são para profissionais com um mínimo de experiência, às vezes 5 anos. Né? Mas, voltando assim, se você vai para o mercado de trabalho, por exemplo, não importa onde você fez o mestrado, a graduação, para a carreira acadêmica, onde você fez o doutorado é que é importante. Né? Eu acho que na carreira profissional, não importa onde você fez a graduação, aqui, onde você faz o MBA é muito importante. É igual o médico, não importa. Eu conheço vários médicos americanos que fizeram graduação no Caribe, onde importa onde eles fizeram a residência. Então você tem que entender da indústria que você vai trabalhar para saber exatamente. Mas o seu GPA, se ele é bom, ele é bem valorizado. Por exemplo, eu tenho no meu LinkedIn o meu GPA, que é o seu score final, né? A sua média, vamos dizer assim. Profissionalmente, isso ainda o mercado ainda não tem valor. Confere tanto desses no nosso histórico escolar brasileiro do GPA. Não, lá, né? Se você fizer o MBA lá. Eu digo que as pessoas formam na universidade, a gente tem GPA, né? Que é a nota final. Mas eu passei por um processo quando eu fiz, como eu já tinha feito o mestrado, quando eu fui fazer biologia molecular, eu peguei o meu GPA da FIU. Mas tinha algumas matérias que eu queria, como é que se diz, validar, para não precisar refazer, porque eu tive que entrar no college, porque eu não tinha, eu tive que entrar no bachelor, porque eu não tinha nenhuma matéria de science, de ciências no meu currículo. Aí eu peguei e consegui validar, aí deve depender também, na UTD, que é a Universidade do Texas em Dallas, eu consegui validar os créditos do Mackenzie. E eu pulei 2 anos. Os créditos daqueles que são aquelas, como é college, são aquelas eletivas. Então eu consegui tirar essa e ficar só com a science. Do reconhecimento que eles têm na universidade. Foi difícil, tá? Foi bem penoso. Bem penoso. Foi volta, eles tiveram boa vontade também. Isso vai depender. No meu caso, para a contratação lá, eu tive que fazer todo o processo. Eles pagaram tudo. O processo de validação do diploma de doutorado, né? Então, e aí tem uma empresa que faz o critério, e eles olham aqui nos Estados Unidos como se fosse o que eu tinha aqui na UFSC, que é PhD em Industrial Engineering. Aí eu tenho o título de PhD, então esse aqui é o que vale para eles. Bom, pessoal, infelizmente vamos ter que encerrar, porque a gente tem mais compromisso durante o dia, né? A gente traz as pessoas, mas né, temos outros, eles também têm outros compromissos. Então, quero agradecer a presença de quem está conosco online, a presença de todos vocês que estão aqui presencialmente, do Rodrigo, né, da Júlia, por estarem aqui, trazer essa experiência, conversar, contar com a gente aí um pouco, né, dessa experiência internacional. E agradecer aos nossos apoiadores, o Empreenduc, o Sebrae, né, e a FAPESP, que patrocinar esse nosso evento. E convidar todos aqui para o nosso próximo encontro Ciência e Negócio, que acontece no dia 27/7, às 17 horas. Então, a gente está no Brasil, sintam-se à vontade para se conectar no LinkedIn, Juliana Bisalaf Negro, mandar alguma mensagem, não precisa dar like, mas se quiser alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. Igualmente. Igualmente.